Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é o primeiro vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo do vídeo é apresentar a solução de um exercício proposto no final da aula passada. Na verdade, o exercício ele é uma aplicação do primeiro critério de falha desenvolvido em sala de aula, que é o critério da máxima tensão normal trativa. O exercício proposto, o enunciado dele é: uma viga simplesmente apoiada de seção transversal retangular é submetida a uma carga concentrada de 30 kN no meio do vão. Vê a figura abaixo. Diferentemente do exercício A, uma observação aqui, que esse exercício ele tem uma pequena diferença do que foi proposto em sala de aula, que em sala de aula, além dessa carga de 30 kN, a gente aplicou também uma carga normal à seção transversal aqui, de um dado valor que eu não me lembro agora. Mas, na verdade, os exercícios eles são bem similares. Você entendendo a solução desse exercício, a aplicação do que foi proposto em sala de aula é imediata. A viga de ferro fundido e cinzento, que normalmente comporta-se como um material frágil. Em particular, este material tem tensão última de tração sigma 214. Na verdade, esse é o limitante do meu critério de falha, como explicado em sala de aula. Para que eu possa aplicar um dado critério de falha, eu preciso da forma do critério, da função do critério, e essa função do critério geralmente ela é composta das componentes principais do tensor de tensão. O critério de falha ele vai estar em função do sigma 1, sigma 2, sigma 3. Esse critério de falha é em função dessas componentes do estado tensional, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Eles me representam, na verdade, eles vão me compor uma tensão dita equivalente, que representa a ação do carregamento externo internamente e localmente no ponto de forma equivalente, e essa tensão equivalente é calculada a partir da função do critério. Ela é comparada com o limitante do material associado ao critério, que no caso aqui é o critério da máxima tensão normal trativa, e o limitante que a gente vai utilizar como comparação é a tensão última aqui do ferro fundido cinzento, valendo 214 MPa. O que ele quer, na verdade, é que você caracterize a margem de segurança contra a fratura, utilizando o critério da máxima tensão normal trativa. Então a viga é uma viga simplesmente apoiada de seção retangular 25 por 120 mm, com a carga de 30 kN, distante 1 metro do apoio esquerdo da viga. A viga ela tem um vão de 2 metros. Então, o primeiro passo aqui, na verdade, esse é um problema bem estruturante, porque ele vai recuperar vários pontos das disciplinas anteriores a essa disciplina de Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Na verdade, aqui a gente vai precisar calcular as reações de apoio, determinar os esforços internos da viga, calcular a estimativa de tensão normal e de cisalhamento na flexão, fazer uma pequena análise da situação crítica da viga, ou seja, a situação da seção crítica a momento e a cortante, calcular para essa seção crítica o valor da tensão normal e da tensão de cisalhamento na seção crítica, buscar, na verdade, as tensões principais a partir da análise dos pontos dessa seção crítica. E depois de determinado as tensões principais, pegar a máxima tensão principal e comparar, na verdade, com o limitante aqui do material. Como dito em sala de aula, para a gente aplicar esse critério da máxima tensão normal trativa, a gente tem que ter um domínio, o domínio em estado tensional do problema dominantemente trativo. Então, o primeiro passo aqui do exercício é calcular as reações de apoio. As reações de apoio aqui calculadas por equilíbrio simples, Por quê? Porque a estrutura é isostática. Então, esse apoio é um apoio fixo, duas reações, uma vertical e uma horizontal, aqui denominadas de RAY e RAX. E aqui esse apoio é um apoio móvel, onde eu tenho aqui uma reação vertical a ser determinada, denominada de RBY. Para isso, a gente aplicou as três
equações de equilíbrio. Primeiramente, a somatória das forças na direção x. Diferentemente desse sistema de coordenadas x, y aqui que a gente associou para definir as equações de tensão normal e cisalhamento na flexão com sinais que vão ser apresentados, para o equilíbrio eu posso adotar um outro sistema de coordenada. Eu posso seguir esse, eu posso colocar um sistema de coordenadas x, y para cima clássico, não importa. Eu acho que eu fiz aqui o desenvolvimento do exercício com o sistema de coordenadas x, y originalmente aqui adotado. Então aqui a gente vai, na verdade, calcular essas reações de apoio A e apoio B, as duas verticais, o A e B, e a horizontal RX, aplicando as equações de equilíbrio. Então a somatória das forças na direção x, seguindo o x positivo da esquerda para a direita, como a gente não tem nenhuma força normal aqui na direção x, a reação de apoio é igual a 0. No exercício que eu passei no final da aula passada, eu coloquei uma força normal aqui, então essa reação de apoio aqui ela não é nula, ela vale o valor da força que eu apliquei aqui. Na verdade, se a força foi aplicada no apoio B da esquerda para a direita, a reação aqui no apoio A é da direita para a esquerda, ou seja, tracionando toda a minha viga. A segunda equação de equilíbrio, somatório das forças na direção y igual a 0. Então, chegando-se aqui o RAY mais o RBY igual a 30, né? Então, essa para cima e essa para cima negativa, essa para baixo positiva, seguindo esse sistema de coordenada y positivo para baixo, a gente chega nessa equação. Eu preciso da última equação de equilíbrio para calcular para resolver essa equação aqui, né, porque eu tenho duas incógnitas em uma única equação, eu preciso de mais uma equação para calcular, na verdade, o RAY e o RBY. Então, eu apliquei a equação de equilíbrio de momento, somatório dos momentos em torno do ponto A, 0, e aplicando a regra da mão direita, né, RBY vezes o braço de 2, positivo, A e menos 30 vezes 1 aqui, tá, me dando... Tá, essa parcela da terceira equação de equilíbrio, que é a equação de equilíbrio de momento. Dessa equação aqui, eu consigo calcular o RBY valendo 15 kN. Substituindo nessa, eu tenho que o RAY vale 30 kN. O diagrama de força normal da barra para x variando de 0 a 2 é 0, ou seja, né, não tenho nenhuma força normal à seção transversal da barra, a seção transversal retangular da barra, da viga. Diferentemente do problema passado na aula anterior, tá? Na aula anterior, né, na última aula, no final da aula, a gente passou um exercício similar a esse, tá? A única diferença é que a gente tem uma força aqui no apoio vertical direito da viga. Para essa situação, o diagrama de força normal não vai ser nulo. Nesse caso aqui é nulo. Diagrama de força cortante. Para esse problema, a gente enxerga que são necessárias duas seções transversais para caracterizar as funções força cortante no domínio total da viga, ou seja, eu vou precisar de uma função força cortante no domínio de 0 a 1 e uma outra força cortante no domínio de 1 a 2. Passando-se uma seção aqui no domínio, né, de 0 a 1, eu posso pegar, após a aplicação da seção, né, a parte à esquerda da seção ou à direita. Para esse cálculo aqui é muito mais simples caracterizar a função força cortante pegando-se o restante à esquerda da seção transversal para a caracterização da força cortante. Então, foi isso que foi feito aqui. Tá? Então, a gente associou o sistema de coordenada x aqui, né, atrelado ao apoio esquerdo com a reação de 15 kN e adotando-se o sinal, a conversão de sinal positiva para a força cortante e aplicando o equilíbrio na direção y, a gente tem que a força cortante para esse domínio aqui de 0 a 1 vale 15 kN, ou seja, é uma função constante. Para o domínio de 1 a 2, a gente passou a seção, né, justamente para o x variando de 1 a 2 e é muito mais fácil definir a função força cortante pegando o lado direito da seção transversal. Então, o lado direito da seção transversal é muito mais simples, né, para se estabelecer essa função força cortante. Ao invés de utilizar o sistema de coordenada, né, o x, né,
vindo lá do apoio A, a gente definiu aqui um sistema de coordenada local com um x estrela, né, atrelado a esse apoio direito, né, variando de 0, tá, a 1. Tudo bem? A gente pode utilizar qualquer uma das estratégias, né, com o x, né, ou com o x estrela. Então a gente na verdade aplicou, né, essa condição aqui do sistema de coordenada local. Eu esqueci de colocar aqui o x estrela, mas essa função ela foi construída, essa função força cortante, o x aqui não é esse, né, é o x estrela. No caso da força cortante não vai importar, porque a própria função ela me dá um valor constante, né. Se eu adotasse o sistema de coordenada aqui x, eu teria que, na verdade, normalizar, não é, compatibilizar, né, essa medida daqui com o x, vindo do zero do sistema até essa posição aqui x qualquer entre 1 e 2. Tá ok? Perfeito. Então meu diagrama de força cortante, não é, ele vale aqui na verdade eu me esqueci, tá? Aqui o valor da força cortante é menos 15, tá? Quando eu passo isso para cá fica, né, menos 15 aqui. Então a função força cortante ela vale, né, 15 positivo até 1, né? Aí eu tenho um salto, né, da carga aqui de 30, ou seja, 15 mais 15 dá 30, ele vem com 15 positivo, né? Desconta-se os 30 da carga concentrada, então sobra 15 negativo, né, e sobe a reação de 15 zerando o meu gráfico. Ele sai de 0, né, ele sai do salto da reação de 15, é uma função constante entre 0 a 1, né, tem 15 aqui positivo, tem 15 aqui negativo, né, e volta a 0. O diagrama de momento fletor, a gente usa as mesmas funções que foram definidas para a força cortante, a gente utiliza as mesmas, né, na verdade, as mesmas seções que foram definidas para a força cortante, a gente também define para caracterizar aqui o momento fletor. A observação que eu faço aqui, que sempre para definir o momento fletor, eu obrigatoriamente preciso aplicar a somatória dos momentos na seção da viga. Então, aplicando a regra da mão direita aqui, eu tenho, né, menos 15 vezes x, mais a função momento fletor, que eu quero caracterizar. Então, a função momento fletor é uma função linear, variando de 0 a 1. E para a seção de 1 a 2, eu utilizo aqui o meu sistema de coordenada local, né, e colocando aqui como m, né, o momento na convenção de sinal positivo, que é tracionando embaixo. Então, aplicando a regra da mão direita, eu vou ter 15 vezes x positivo menos m, tá? mx estrela igual a 15x estrela, também uma função linear, não é? Aqui definida. E para eu realmente caracterizar a função linear, eu preciso de 2 pontos, né? Tá? E aí a gente pegou os extremos do intervalo. Tá? Então a gente tem aqui para a primeira de 0 a 1, né? Ele sai de 0 e vai para 15, e no segundo caso de 0 a 1 ela sai de 0 e vai também para 15. O diagrama ele é positivo, ou seja, toda a viga ela está tracionada embaixo e faz sentido com o que a gente está aplicando de carregamento aqui na viga. A viga, a parte inferior da viga, ela está toda tracionada. Então, devido à flexão, né, devido a essa flexão, eu calculo, tá, para todas as seções da viga a tensão normal na flexão e a tensão de cisalhamento na flexão. O que a gente vai fazer aqui é buscar analisar a situação crítica, tá, para cortante e para fletor, no sentido de definir, né, essas componentes do estado tensional, e depois de definir essas componentes do estado tensional, avaliar a situação crítica para se estabelecer as tensões normais principais que vão compor a tensão equivalente do critério de falha estudado até então, né, que é o critério da máxima tensão normal trativa. Para a gente calcular essas tensões, a gente precisa de algumas propriedades geométricas. Aqui está a área da seção transversal, na unidade já em metros, para compatibilizar o valor, né, para, na verdade, definir o valor da tensão em Pascal.
A inércia também em metro a quarta, unidade aqui metro quadrado, inércia metro a quarta. Na inércia da seção transversal é BH ao cubo sobre 12, tá? Como primeiro ponto de análise, que é para se estabelecer, na verdade, a tensão normal crítica, né, a gente procurou, na verdade, o máximo momento fletor, porque da teoria de tensão normal na flexão, a gente sabe que a tensão normal na flexão, ela é função do momento fletor. Então, para o momento fletor máximo, né, a gente vai ter a tensão normal máxima na posição, né, de máximo Y aqui do meu sistema. Porque, como passado em sala de aula, a tensão normal na flexão, aqui a tensão na direção X, ela vai ser a razão entre o momento fletor, a inércia da seção transversal, vezes a posição Y da seção transversal. No caso aqui, a gente quer a posição de tensão máxima trativa, que vai ser na fibra inferior da viga, que vale 0,06. Então, aqui a gente tem, não é, o valor do momento fletor, não é, a posição do ponto onde eu vou obter a tensão máxima e o valor da inércia da seção transversal, me dando um valor de 250 MPa. Não é? Nessa seção de tensão normal máxima, não é, nesse ponto aqui, a gente tem o cisalhamento, na verdade, nulo. Então, esse valor de tensão já é a tensão normal, não é, principal, seria o nosso sigma 1. O que a gente deveria aqui pesquisar é saber se na posição, né, de Y nulo, onde a tensão, né, normal, ela é nula, qual o valor da tensão de cisalhamento máximo que acontece aqui? Porque nesse caso, né, em toda a viga, eu tenho, né, o valor de 15 de força cortante atuando, né, a gente sabe que para calcular, na verdade, o tal crítico, basta pegar o máximo valor, seja ele positivo ou negativo, para, né, definir o tal crítico na seção transversal. Nesse caso aqui a gente tem um valor de 15 em módulo distribuído para toda a seção da viga. Para a gente calcular esse tal máximo, que na verdade ele é calculado, né, na linha neutra, que é onde eu tenho o maior momento estático da minha seção transversal, né, a gente calcula o valor do tal máximo, né, a força cortante já com a unidade compatibilizada aqui para sair, né, em Pascal, e aqui a gente na verdade está dando o resultado da tensão em megapascal. Então eu tenho aqui força cortante, momento estático, inércia da seção transversal e a largura de corte da minha seção, né, onde eu tenho aqui a caracterização do meu tal na seção transversal, nesse ponto aqui, né, onde passa a linha neutra, tá? 25 milímetros, e aqui com o valor, né, dessa largura de corte, aí já mudada para metro. Então a gente vê que a ordem de grandeza da tensão de cisalhamento, ela é muito pequena em relação à tensão normal. Então, na verdade, analisando, né, a seção crítica, né, de momento fletor, com a condição crítica de tal, né, máximo, a gente observa que, né, a composição que vai me caracterizar o sigma crítico, não é realmente essa daqui, né? O sigma 1 do meu problema, ele vale 250 MPa. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso, né, para um outro ponto da seção transversal, por exemplo, diferentemente desse daqui, que é onde eu tenho o sigma máximo, e do ponto onde passa a linha neutra, onde eu tenho o tal máximo e o sigma nulo, eu posso ter um ponto intermediário, né, de altura intermediária, aqui, de Y intermediário, onde eu vou ter um sigma e um tal, né, que não é nem 250 e não é 7.5, vão ser valores menores, que transformados, eles vão me dar respectivamente um sigma 1 e um sigma 2, que nesse caso, né, não vão me dar valores, né, superiores de 250 MPa.
que é a métrica, né, que é a medida necessária para se compor a tensão equivalente do meu problema, tá? Então, nesse caso daqui, mais simples, né, o ponto realmente crítico é o ponto, tá, da fibra inferior da viga posicionado a x igual a 1 metro, que é o local de momento máximo. Nesse sentido, definindo-se aqui essa tensão como σ1, ela compõe a minha tensão equivalente, e na verdade isso daqui, né, é o critério, né, o limitante sobre o atuante, menos 1, me compondo aqui a margem de segurança. A margem de segurança para a avaliação do critério, ou seja, ela tem que ser sempre positiva. Nesse caso aqui, não. Então, para esse caso daqui, para essa condição de carregamento, né, utilizando o critério da máxima tensão normal trativa, a gente tem obrigatoriamente que o critério não é satisfeito, ou seja, vai acontecer a fratura, tá? A falha. Tá? Espero que esse vídeo te ajude no entendimento da disciplina. Até o próximo vídeo auxiliar.